Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre Retrato Calado, de Luiz Roberto Salinas Fortes. A Paula, do blog Pipa Não Sabe Voar, organizou um projeto de leitura sobre a ditadura chamado Lendo a Ditadura. Nesse projeto, vários blogueiros e booktubers vão ler livros diferentes sobre esse assunto e resenhá-lo. Todas as resenhas serão publicadas num blog chamado Lendo a Ditadura, que eu vou colocar aqui embaixo o endereço. A ideia é que a gente reflita e discuta sobre esse período negro da nossa história, sobre esse abuso de poder por parte do Estado, sobre o aviltamento, das liberdades individuais. Então, o livro que eu li para esse projeto foi o Retrato Calado, do Luiz Roberto Salinas. O Salinas, ele era jornalista, ele era professor e tradutor, ele era da área da filosofia e ele dava aula de ética, filosofia do direito, história da filosofia. Retrato Calado é um livro de memórias e ele vai falar sobre a sua experiência na década de 70, quando ele foi preso e torturado. Salinas foi preso 4 vezes, 2 sob acusação de participação no movimento comunista, de subversão, movimento contra a ditadura, e 2 sob acusação de tráfico de drogas. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, que é Cena Primitiva, ele vai falar dessas prisões por ligação ao comunismo, ligação com o comunismo. E essas 2 prisões são extraoficiais. Ele oficialmente não esteve preso nesse período, mas foram as piores prisões porque ele foi torturado no pau de arara e, além de ter tido a casa arrombada, os objetos destruídos, e ele ficou com sequelas por conta disso, Ele ficou com problemas circulatórios graves que o obrigaram a amputar um dedo do pé. A segunda parte se chama Suores Noturnos e ele vai voltar no tempo, vai colocar um pedaço de diários seus, da sua juventude, de quando ele era estudante ainda, universitário. E esse pedaço ele serve meio para a gente entender a psique dele mesmo, Para ele mostrar um pouco da sua subjetividade. Na última parte, que se chama Repetição, ele vai falar então dessas prisões por suposta ligação com o tráfico de drogas. São as únicas prisões oficiais dele, também foram prisões muito arbitrárias, onde ele ficou em isolamento, enfim, e foi solto sem mais nem porquê também, do mesmo modo como foi preso. O livro tem a apresentação da Marilena Chaui, e a Marilena Chaui, ela vai mostrar pra gente um pouco de certas coisas que a gente não percebe no próprio livro, Porque o Salinas, ele vai falar dessa sua experiência com um certo distanciamento que eu fiquei muito impressionada dele conseguir, Ele vai fazer ironia, autoironia, vai falar até com certo humor, não só de si mesmo, como dos seus algozes. Por ser filósofo, ele vai fazer uma análise de toda a situação dessa máquina estatal, dessa máquina de tortura, das pessoas envolvidas, tanto da psique das vítimas quanto da psique dos torturadores, Vai falar do sadismo deles, do descaramento, da impunidade que eles sabiam que tinham, por muitas vezes admitindo, esses policiais, esses militares, a existência do Esquadrão da Morte, que era uma coisa que o governo negava, na mídia estava sempre negando a existência dele, mas eles explanavam abertamente, sem medo de punição. Mas ele, então, o Salinas, ele em nenhum momento fala de si mesmo como ele não se vitimiza, ele não é condescendente consigo mesmo. E o livro é uma tentativa de entendimento dele também, de qual teria sido o papel dele em todas essas prisões, por que ele foi preso. Mas a Marilena Chaui vai contar uma coisa interessante. Ela vai dizer que ele ficou tão profundamente marcado, que o Salinas ele começa a ter dificuldade de se expressar, Essas experiências de prisão, interrogatório e tortura fizeram com que ele perdesse o domínio sobre a palavra e que ele tivesse uma dificuldade muito grande de se expressar. E o livro é, então, essa tentativa dele de retomada da palavra. Mas a Marilena Chaui conta que quando ele foi defender a sua tese de doutorado, na hora da arguição, ele teve um bloqueio, porque ele via naquela situação de interrogatório da arguição
a situação das prisões, né, dos interrogatórios das prisões. Então ele teve um bloqueio e não conseguia responder o que as pessoas perguntavam para ele, assim. Uma situação muito curiosa, muito triste, né. Eu vou ler um fragmento onde a gente pode perceber um pouco esse humor do Luiz. Por quanto tempo ainda teria eu que suportar o suplício? Com seu paciente trabalho junto à manivela, o hílare servidor, arrebatado por formidável furor científico, ia buscando estabelecer a verificação empírica da veracidade das proposições que eu formulava, e respondia e vomitava em meio à dor, ao pânico e à reconfortante revolta que não mais me abandonaria. Pois não é que o referido instrumento, além da sua eficácia demonstrativa, teria também algo a ver de um ponto de vista, digamos, ontológico formal, com um instrumento musical? Pensar o pau de arara não seria então a mesma coisa que investigar a origem das línguas? Terei falado demais? Terei sido um bunda mole? Herói ou covarde? Bunda mole? Bunda mole. Que expressão tão rica, de força tão formidável, que conquista não menos social e não menos notável, desta vez para nossa antiga companheira, a língua portuguesa. Bom, com esse fragmento a gente vê um pouco não só do humor, mas até desse estilo erudito, né? O Luiz escreve muito bem, o livro ele tem então tanto esse estilo mais um domínio da palavra, ele escreve mesmo muito bem, ele tem um estilo muito bonito, mas também esse humor, né? Esse jeito meio zombeteiro e irônico de falar de uma coisa tão dura, né? Como ele conseguiu isso é uma coisa muito impressionante. E até por esse seu caráter filosófico de analisar as questões com um olhar mais filosófico mesmo, ele também vai fazer algumas citações, né, de filósofos e de obras da literatura na medida em que ele vai falando do que aconteceu com ele, né? Ele até começa falando da República de Platão. O Luiz vai falar então também da rotina do encarceramento, né? Então ele vai falar da superlotação, do nojo, ele vai falar da ansiedade em relação ao que vai acontecer, da preocupação em relação ao que ele fez, né? Porque uma das coisas que mais mortificou o Luiz foi o fato de ele ter delatado amigos durante a tortura, né? Você percebe que ele demorou muito para se perdoar, que ele ficava se sentindo, como ele disse na passagem que eu li, um bunda mole. Então ele tem toda essa sensação de desmoralização, né? De se sentir um merda mesmo, por ter passado por isso tantas vezes e não saber direito por quê. Porque, na verdade, a ligação mais clara do Luiz com o comunismo era jornalística. Ele não fazia parte direta da subversão armada. Ele escreveu em alguns jornais, né? Essa foi a sua participação mais clara. Mas todo o Instituto de Filosofia da USP sofreu muito com a perseguição na década de 70, né? Então tinha muita gente exilada, tinha muita gente que sumia do nada, tinha muita gente presa, tanto professores quanto alunos. Com o Luiz não foi exceção. Mas ele fica se perguntando o tempo todo por que ele, né? E como eu falei, ele não tem autocondescendência, então ele fica... justo eu, um bunda mole, né? Vou passar por tudo isso, um filhinho de papai, né? Ele mesmo se chama de filhinho de papai, porque ele, de certa forma, ele fala isso no livro, que ele via um pouco de radicalismo extremo na luta armada. Então ele não teria se envolvido completamente por causa disso, porque a adesão dele com a luta armada não era total, então ele ficava assim meio que era claramente opositor da ditadura, mas não a esse ponto de aderir à luta armada. Mas ele também vai amargar uma certa culpa, né? Pelo fato dele ter sido preso tantas vezes, espancado, torturado, ele começa a se perguntar se ele não deveria ter feito isso. É uma dúvida que ele tem, embora ele meio que dê a entender que ele não era talhado para esse tipo de coisa, mas é uma culpa que ele vai carregar. A culpa por ter delatado e a culpa por não ter feito parte de forma mais ativa nessa luta contra a ditadura. As prisões do Luiz eram absolutamente arbitrárias. Quando ele era preso, as pessoas durante a tortura, os militares ficavam tentando descobrir nomes e endereços. E ele era solto sem mais nem porquê. O tempo que ele ficava preso também não tinha aparente razão de si. Na última vez que ele é preso, né, e aí por acusação de tráfico de drogas, ele era professor universitário, ele não era traficante, enfim. O guarda chega pra ele e fala assim, olha, se você varrer a cela bem direitinho, eu deixo você sair. Nessa época ele já estava com o dedo
gangrenando, né, na época dessa prisão. Foi perto da época que dele cortar o dedo. E aí ele fala, tá, eu varro. Daí deram uma vassoura pra ele, ele varreu a cela e foi liberado nesse dia. Então, pra vocês verem, eu acho até muito representativo esse livro do Luiz. Ele é bem curioso, exatamente porque ele não era um grande inimigo do Estado, né? Ele era um intelectual da oposição, assim. E tudo que ele sofreu, ele teve os objetos dele confiscados, a casa dele quebrada, a dignidade dele arrasada, a liberdade individual aviltada, foi totalmente desmoralizado, teve que entregar seus amigos, foi torturado, ficou nu. Então, assim, a gente entende melhor esse sistema quando vê preocupação menor, embasamento legal, não é a mínima razão de ser, é arbitrário, é abuso de poder, assim. Não tem justificativa. E o Luiz vai falando dessas coisas, mostrando pra gente o quão quão bestiais eram as pessoas, o quão bestial era aquele sistema, mas ao mesmo tempo banal, né? A banalidade daquilo. Por fim, nas últimas prisões do Luiz, ele já não ficava com aquele estado apavorado do início, né? Era como se ele ficava assim, ai meu Deus, de novo, sabe? É pra você ver o que isso faz com a pessoa. E a cabeça dele oscilava entre pensamentos muito estranhos, porque algumas vezes ele vivia muito o absurdo da situação, né? Por que eu? O que foi que eu fiz? Ele ficava tentando entender o que ele tinha feito de tão grave para ter sido preso. E em outras ele entrava numa paranoia de que todas as prisões dele estavam ligadas por algum motivo. Então, assim, ele começou a entrar numa piração também, né? Então, assim, as marcas que esse tipo de experiência deixa na pessoa, elas são não só físicas, como no caso dele, do problema circulatório, da gangrena, mas, assim, psicologicamente elas são muito profundas, né? O Antônio Cândido fala uma coisa muito interessante sobre a estrutura do livro, né? Sobre o fato de que no meio da descrição das diferentes prisões tem esse diário da juventude dele, né? Então o Antônio Cândido diz que o livro tenta simular ou demonstrar a opressão, né, o massacre desse sujeito. Então ele põe ali os diários da sua juventude, dos seus anseios, dos seus medos, das suas angústias, de uma época que ele não fazia a menor ideia do que ia acontecer com ele, no meio desses dois momentos de violência extrema, né? Eu achei muito interessante essa leitura do Antônio Cândido. Eu acho que esse livro é uma maneira, como disse a própria Chauí, de o Luiz se reconciliar consigo mesmo, se perdoar por ter delatado seus amigos, entender o que aconteceu com ele e superar aquela sensação de desmoralização, de superar essa sensação de ter o seu espírito enxovalhado, estraçalhado, dessa perda de dignidade, né? E é curioso porque ele escreveu esse livro, né, para tentar superar essa dificuldade, para tentar recobrar o domínio sobre a palavra, nessa dificuldade dele de falar, e para recobrar de uma certa maneira a posse do seu pensamento, da dignidade do seu pensamento, visto que essa máquina opressora é uma máquina para controlar o seu pensamento, né, uma máquina de controle total, né, e opressão e controle total. Mas o livro, ele nem viu, né, esse livro publicado. Eu não sei se ele tentou publicar. Na verdade, o Luiz morre em 87, o livro é publicado em 88. Né? Ele morreu muito novo, morreu com 50 anos. Teve um ataque súbito, acredita-se que em virtude desses problemas circulatórios, né? Eu gostei muito do livro, o estilo do livro é muito, muito bonito, mostra muita lucidez, muita sinceridade, um estilo literário muito interessante. E essa ironia, né, que dá, de uma certa forma, suaviza, acho que o horror do que está sendo narrado, mas foi uma leitura que eu adorei fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo para vocês irem acompanhando então essas leituras sobre a ditadura, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo, tchauzinho!